Boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. Estamos retornando hoje para as nossas aulas de eletrônica industrial de potência. E a aula de hoje vai ser sobre aplicação de controle com tiristor SCR. Bem, quais são os objetivos? Inicialmente, demonstrar a evolução dos dispositivos semicondutores, desde o diodo até o SCR. Na sequência, as características do SCR, retomando alguns conceitos que já vimos nas aulas presenciais. O estudo do SCR para controle de tensão média, que é o foco da aula de hoje. E uma foto demonstrativa de um circuito prático para um retificador controlado. Muito bem. Então, falando sobre a evolução dos dispositivos semicondutores, os dispositivos semicondutores, geralmente de silício ou germânio, apresentam pelo menos uma junção de dois materiais de dopagem distintas, dopagem diferente. Então, esses dois elementos apresentam 4 elétrons na camada de valência, sendo que esses materiais de dopagens distintas podem ser o material tipo P, que é com elementos trivalentes, por exemplo, o boro, e material tipo N, que é dopagem pentavalente com elemento que, nesse exemplo, seria o fósforo. Muito bem. Então, da evolução dos dispositivos, nós temos, primeiro dispositivo criado, o diodo, o diodo de junção. Então, nós temos a junção PN, gera-se uma região de depressão, e o símbolo do componente é daqui, onde nós temos o lado que seria o positivo, o anodo, e o lado que seria o negativo, o cátodo. Na sequência vieram os transistores, e daí nós temos os transistores NPN, com esse símbolo, uma setinha indo da base para o emissor, e o PNP, que é o mesmo símbolo, porém a setinha está indo do emissor para a base, e o emissor está para cima, não está para baixo. Então, essa é a diferença. Então, perceba a evolução. Diodo, uma junção. Transistor, duas junções. Aqui nós temos o SCR. O SCR é um tiristor com 4 camadas e 3 junções, que conduz em apenas um sentido e possui 2 terminais de carga, o anodo e o cátodo, sendo controlado pelo gate. Muito bem, então o SCR ele apresenta este gráfico comportamental. Quando eu tenho uma tensão reversa, uma tensão entre anodo e cátodo, que ela é negativa, a tensão de anodo-cátodo é nesse sentido aqui, positivo no anodo, negativo no cátodo. Então esse VAC é o mesmo. Quando o VAC é negativo, nós temos bloqueio. Então ele exporta uma tensão, corrente aqui é nula praticamente, até que ele chega numa tensão VBR, que é a tensão de breakover. Nessa tensão, o dispositivo ele não suporta mais bloquear tanta tensão e ele acaba rompendo. Break, do inglês. Então ele rompeu, o que acontece? Entra em condução. No quadrante positivo, nesse primeiro quadrante aqui, nós temos que a tensão ela vai subindo. Sobe. Quando eu chego aqui, nesse ponto aqui, temos a tensão de break over, que é a tensão de condução. Aqui seria a tensão over break, que seria de ruptura. Break over é uma tensão na qual o dispositivo entra em condução ao se atingir este nível de potencial. Então, está subindo a tensão, subiu a tensão, atingiu a tensão de breakover. O dispositivo entra em condução e a corrente sobe. Mas e se eu não tiver tensão de breakover, tiver uma tensão um pouco menor? Então, você vai começar a conduzir, isso é, começar a subir a corrente de anodo com correntes de disparo. E essa corrente de disparo é aplicada no gate. Então o gate ele vai ter uma tensão positiva, e com essa tensão positiva surge uma corrente de gatilho. Se eu tenho uma corrente de disparo, o que acontece? A corrente de anodo ela surge no componente, que é representado por esse símbolo aqui,
Tá. Temos um IA a partir do momento que eu tenho uma tensão entre gatilho e cátodo. Tá certo? Então, a representação gráfica seria isso daqui. Quando o IA está conduzindo, né, para uma carga, supondo que eu tenho uma condução aqui em 10 amperes. Então, ele está conduzindo essa energia e tal. Se eu reduzir a corrente do circuito, ou seja, aumentar a resistência, né, de carga, por exemplo, o que acontece? Essa corrente vai caindo, vai caindo, vai caindo. Se ela atingir esse IH, tá, o que acontece? O dispositivo ele mantém condução um pouquinho abaixo desse IH, ele já entra em bloqueio. Tá? Então, é necessário que exista um E-hold mínimo para que o componente mantenha a condução. O E-hold, né, o hold do inglês, seria manutenção. Né? Então, para manter a condução é necessário, no mínimo, uma corrente superior a esse IH aqui. Tá certo? Aqui eu coloquei, ó, o circuito equivalente desse tiristor, que é o SCR, é a associação de dois transistores, um NPN e um PNP, conforme nós vimos já na aula de teoria, né, em sala de aula. O aspecto físico do componente é esse daqui. Se você pegar o componente, ele tem 3 terminais, similar a um LM 317, um TIC 127, por exemplo, né, que seria um transistor. Preenche a física dele é esse daqui. Que a estrutura físico-química seria esse daqui, ó. Material tipo P, né, aqui com os nossos elementos trivalentes, tipo N, elemento pentavalente. Então nós temos aqui PN, PN, formando 1, 2, 3 junções. Muito bem. Agora falando aí sobre o retificador controlado, nós temos que, se eu alimento um circuito com uma forma de onda senoidal, se ele fosse um diodo, nós teríamos um retificador de meia onda, certo? Porém, se eu tenho um gatilho, né, um gate aqui, um terminal de controle, eu utilizo um controle de disparo para controlar esse retificador de meia onda. Tá? Então, como ficaria isso daqui? Em termos matemáticos, nós pegaríamos aquela formulinha do retificador de meia onda, que era apenas Vmax dividido por π, né? E agora nós multiplicamos esse Vmax por 1 mais cosseno de θ, né? Θ fase, dividido por 2π. Então, essa formulinha ela é utilizada para o retificador de meia onda controlado, tá? Utilizando o SCR. E as formas de onda? Puxa, a forma de onda da rede ela é senoidal, né? Semiciclo positivo, negativo e assim sucessivamente. O que acontece? Passou pelo nosso tiristor, fica apenas o semiciclo positivo na carga. Só que esse semiciclo positivo, se fosse um diodo simples, né, um diodo retificador, um N4007, por exemplo, teríamos esse pulso em vermelho, tá certo? Ó, completo. Mas, tendo um SCR, o que acontece? Nós temos um ângulo, esse θ fase. Então, esse θ fase, o que acontece? Se eu disparar ele nesse ponto, eu tenho uma condução apenas dessa área bege, beleza? Então, essa área bege que vai ser a energia que nós teremos na carga, a RL. Aí, essa área aqui que está com fundo cinza, essa área com fundo cinza vai ficar sobre o nosso tiristor, sobre o SCR. Então, a forma de onda de bloqueio dele seria área bege, aqui conduziu para a carga, né? Então, o remanescente da área bege positivo estaria na carga, e quando chega no semiciclo negativo, na carga não tem nada. Então, ele fica com toda a área bege. Repetindo, né? Forma cíclica, tá? Acabou um ciclo, começa outro. Área bege segurando aqui um percentual positivo, remanescente na carga. Terminou o semiciclo positivo, partimos para o negativo. Na carga está zero. Então, todo semiciclo negativo está no SCR. Tá certo? Então, esse é o funcionamento do nosso elemento de controle de potência. E aqui eu deixo um exemplo de cálculo, né? Então, eu peço o valor da tensão média na carga RL,
considerando um ângulo de disparo de 30 graus, para a tensão de alimentação de 127 volts RMS, né? Lembrando que esse RMS, root mean square, é equivalente à tensão eficaz. É o que nós efetivamente medimos com multímetro, né? Então, se eu pegar o multímetro e colocar na escala de tensão alternada, em 220 volts, né, por exemplo, eu vou medir 127. Então, considerando esse circuito, como nós poderíamos resolver, né? Teríamos que utilizar aquela formulinha, certo? Então, o valor médio, né, aqui dado por VCC, seria o valor máximo da tensão de entrada vezes 1 mais cosseno do ângulo de disparo, que no caso é 30 graus, dividido por 2π. Então, substituindo os valores, nós primeiramente devemos, em função do valor RMS, encontrar o valor máximo da rede, uma fórmula que já estamos aí carecas de saber, né, que seria valor máximo igual raiz de 2 vezes VRMS. Então, raiz de 2 constante e o VRMS é 127. Fazendo o produto, resulta em 179,6 volts. Muito bem. Então, se eu tenho o valor máximo, basta substituir na fórmula. Porque o ângulo θ fase, né, que seria nos nossos 30 graus, eu já tenho aqui disponível. Então, substituindo todos os parâmetros, tenho que o valor médio será 179 vezes 1 mais 0,866 dividido por 2π. Portanto, o valor médio vale 53,34 volts. Tá? Então, nessa carga RL, para um ângulo de disparo de 30 graus no SCR, eu tenho uma tensão média de 53,34 volts. E aqui eu demonstro, em termos práticos, né, o que seria a forma de onda na carga. Então, aquela forma de onda na carga que nós vimos no exemplo, né, de cálculo teórico, seria isso daqui, ó. Deveria ter um semiciclo positivo completo, mas ele é ceifado. Tem um corte aqui. Então, conduzo um percentual apenas. No que seria o negativo, não conduzo. Depois, disparo de novo o SCR. Conduzir. Negativo. Não conduzo. Disparo SCR. Conduzir. E assim por diante. Essa daqui seria a forma de onda de condução do SCR na carga. Tá? E aqui, esse daqui é um experimento que eu fiz na Unesp, quando eu estava desenvolvendo meu mestrado. E lá eu fiz o levantamento das formas de onda no SCR para um sistema controlado, um retificador controlado com center tap, tá? Então, lembrando lá, né? Se a carga conduz por um pedaço do semiciclo positivo, o outro pedaço ele fica no SCR, tá? Aí o semiciclo negativo? O semiciclo negativo ele vai bloquear. Aqui, como era um retificador com center tap, e vocês já estudaram, né, que o retificador com center tap bloqueia o dobro da tensão de pico da rede, o que acontece? Nós temos o bloqueio de metade da tensão da rede, inicialmente, e depois nós temos o bloqueio de 2 vezes na tensão da rede, porque seria o bloqueio no modelo de um diodo, né? Um diodo bloqueando no retificador com center tap, ele iria bloquear 2 vezes o valor máximo da rede. Então, por isso que fica esse semiciclo negativo, ele fica com um pedaço menor, né, com o valor máximo, e um pedaço maior, com 2 vezes o valor máximo. Porque nós temos essa questão, o retificador com center tap, então, ora ele bloqueia o valor máximo da rede, ora ele bloqueia 2 vezes o valor máximo. Então, aqui, assim, eu trouxe essa forma de onda para vocês terem noção, né, que de fato é possível medir no osciloscópio. A princípio a gente não vai conseguir fazer essa tarefa, mas em termos práticos, as tensões no SCR seriam essas duas aqui, né, a violeta e a amarela, sendo a vermelha da rede, e a tensão na carga seria essa azul. E aqui, ó, é o circuito que eu utilizei no meu mestrado, tá? Então aqui era o circuito de controle, utilizando um TCA785, né,
que é um componente utilizado para sincronizar a rede com os tiristores, né, com os dispositivos processadores de potência. Tem um circuito auxiliar aqui para fazê-lo operar de forma correta. E aqui são os tiristores, olha que interessante. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 SCRs, tá? Então no experimento com retificador center tap controlado, eu utilizei 2 SCRs e 2 diodos. E esses carinhas aqui são capacitores e resistores. Por que eu tenho 6 conjuntos de capacitor com resistor? Porque no SCR existe o disparo conhecido como disparo espúrio, que é por pico de tensão, né? Seria quando atinge aquela tensão de breakover. Então, se surge algum surto na rede que gera um pulso muito elevado de tensão, esses carinhas aqui, o capacitor com o resistor, eles não deixam esse surto atingir a tensão de breakover. Então os SCRs, esses carinhas aqui, eles têm proteção contra disparo por breakover, tá? Sendo disparado apenas pelo circuito de controle com o TCA 785. Então na aula de hoje é isso, turma. Eu utilizei essas referências bibliográficas, né, para elaboração dessa aula. E nesse momento eu deixo aberto perguntas. Obviamente, por aqui não vai ter como. Nós faríamos então uma sessão de dúvidas, né, de perguntas lá no chat do Microsoft Teams, que eu estarei a partir desse momento, né, a partir das 13 horas. E no final da aula eu vou abrir uma videochamada, uma reunião, para ser registrada a frequência, tá certo? Então nesse momento vocês devem assistir essa videoaula, todos. Na última aula, nas duas últimas aulas, entre a penúltima e a última aula, eu vou publicar uma lista de exercício. E no final da aula eu vou abrir essa reunião para que nós tenhamos aí o registro da chamada, tá certo? Obrigado a todos, até!